Olá, boa noite. Eu acredito que alguns de vocês já me conheçam. Meu nome é Cássio. Todas as oportunidades que fui convidado, estive nessa casa, batendo papo e tentando falar alguma coisa sobre a nossa doutrina. Hoje me pediram que falasse exatamente sobre as pandemias e o espiritismo. Nós estamos vivendo um problema sério e vamos tentar ver como é que o Espiritismo entende tudo isso. Se vocês lembrarem, todas as vezes que eu começo e termino esse tipo de bate-papo, eu faço questão de atender ao meu mentor, que pede que eu diga paz a todos. Que assim seja. Então, para começar, começar a falar sobre o assunto, nós vamos dar uma volta no tempo para procurar entender que grandes pandemias e grandes desastres foram causadores de um número muito grande de desencarnes, né? Isso não é alguma coisa que nossos antepassados também já não vivenciaram, né? A história nos mostrou que o nosso planeta já sofreu alguns problemas de grande porte, deixando sempre um monumental número de vítimas, né? Se nós formos procurar nos noticiários, né, das várias épocas, nós vamos encontrar relatos como aquele grande problema que a humanidade viveu, a peste negra, né, que foi na Idade Média, 1346 a 1353 foi o período em que durou esse problema, e essa peste era transmitida pela pulga dos ratos e matou 1/3 da população do mundo. Olhem bem, gente, 1/3 da população do mundo. Considerando que a população do mundo naquela época era de 370 milhões de pessoas, então nós vamos concluir que morreram aproximadamente 123 milhões de seres humanos. É uma quantidade muito grande, né? Chegando um pouco mais perto da gente, no século passado, nos anos de 1918 e 1919, a grande gripe espanhola, né, que foi causada por um vírus que nós conhecemos, né, o influenza, né, que naquela época, então, matou 50 a 100 milhões de pessoas. Gripe espanhola. Sabe por que foi usado esse nome para chamar esse grande problema que assolou nessa época, no século passado? Porque a imprensa da Espanha deu muita atenção a essa gripe no mundo. E os outros países, ou a grande maioria dos outros países, como estavam em guerra, as notícias eram muito mais ligadas ao problema da guerra e pouco falavam sobre essa gripe. Então a Espanha foi, a mídia, né, da Espanha na época, a imprensa, foi a que mais falou. Então, em razão disso, ela recebeu o nome de gripe espanhola, né? Além desses grandes problemas que a humanidade viveu, nós, aqui nesse planetinha, vivemos outro grande número de problemas, outros problemas que também levaram um grande número de pessoas, né? A Primeira Guerra Mundial, de 14 a 19, para a gente ter uma ideia, deixou de 20 a 30 milhões de pessoas desencarnadas. A segunda, que foi de 39 a 45, de 70 a 85 milhões de pessoas, né? Então a gente vê que esses problemas todos já vêm existindo de longa data. Mas existiram outros também, não menos importantes, né? Mas que também ceifaram um grande número de pessoas. A Guerra da Coreia, de 50 a 53, matou 1,5 milhão a 2,5 milhões de pessoas. A do Vietnã, que durou de 59 a 75, matou de 1,5 milhão a 3 milhões de pessoas. A gente vê, né, que são grandes quantidades de pessoas que estavam desencarnando em função desses problemas todos que o mundo já vivenciou, né? Fora esses, nós sabemos que outro grande número de calamidades ocorreram em vários cantos do mundo e também deixaram um grande número de pessoas desabrigadas ou até mortas. Os tsunamis, os incêndios, os terremotos, etc, etc, né? E agora, então, nós estamos nos defrontando com o coronavírus, né?
certamente deixará também um grande número de mortos. Quantos? Ainda não sabemos, né? Mas uma certeza nós temos: serão muitos. Aliás, já são, né? Independente de quantos forem, nós já sabemos que serão muitos, né? Vários foram os países atingidos, direto ou indiretamente, por esses problemas, né? Todos vivendo situações difíceis, gerando medo e condições que não foram nunca muito fáceis de enfrentar, né? Em todo lado, né? Independente do grande número de vítimas, será que nós podemos colher algum benefício desses desastres? Essa pergunta a gente vai fazer sempre, né? Será que nós podemos aproveitar alguma coisa de tudo isso? Então, certamente, né, nós vamos aproveitar essas oportunidades para, com criatividade, nós buscarmos em nosso íntimo alguma coisa que nos leve a uma mudança de valores, nos permitindo mudar as condutas e buscar uma melhor forma de viver, né? Isso a gente sabe, né? E nós sabemos que nessas ocasiões atitudes são tomadas, muita coisa acontece, situações difíceis são instaladas, criando até crises, né? Porém, independentemente dessas situações, pode-se também observar a possibilidade de uma mudança em nós mesmos. Essa aqui é importante que a gente procure atender, né? Essa mudança íntima, essa mudança no nosso âmago, né? E mudança essa que pode ser familiar, financeira e até referente ao nosso comportamento moral e mental, que é muito importante, né? Principalmente no nosso comportamento moral, né? A gente sabe, nós que estamos dentro da doutrina, sabemos que daqueles 5 livros do Pentateuco Espírita, né, que o Kardec nos deixou em meados do século XIX, o terceiro deles, o Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que nos traz todas as normas morais de conduta. Então, vamos procurar fazer o Evangelho no lar, procurar ler um pouquinho sobre o que o Evangelho nos traz, que nós vamos ver que ali só tem coisas que servem para o nosso dia a dia. Um dia, eu batendo um papo dessa ordem numa casa espírita, alguém me disse, eu tenho um Evangelho na cabeceira, e todas as vezes que eu tenho algum problema, eu vou lá, abro o Evangelho aleatoriamente e leio ali um trechinho que eu vou ver que serve diretamente para mim. Claro que tudo que está no Evangelho serve para a gente. Então, essa leitura do Evangelho é muito importante. Agora, só a leitura não adianta, né? O grande objetivo de toda a doutrina espírita é fazer com que se aplique tudo aquilo que Jesus Cristo nos deixou naqueles 3 anos que ele teve entre nós, né? Ele nos deixou uma filosofia de vida que é espetacular, né? Para a gente ter uma ideia, ele só teve 3 anos, só 3 anos entre a gente. E nesses 3 anos ele nos deixou essa filosofia que hoje quase 40% da população do mundo segue. Então essa filosofia tem que ser importante, né? A gente sabe disso. Para nós espíritas, essas mudanças que eu comentei ali atrás podem ser até consideradas como aquelas que buscamos em cada passagem nossa como encarnados, né? Ou seja, em cada encarnação que a gente vive, né? Sempre em busca da nossa evolução pessoal, né? Porque cada encarnação nossa, nós estamos aqui com um objetivo, que é exatamente a nossa evolução íntima e a nossa evolução, para que a gente possa um dia alcançar mundos mais evoluídos do que esse que nós vivemos hoje, né? Os problemas que hoje nós estamos vivenciando, certamente são um prenúncio da mudança. Mudança essa que atingirá não só a nós, como indivíduos, mas também a coletividade, né? A gente vai ver que essa mudança vai atingir, com certeza, toda a coletividade, né? Independentemente dessas mudanças que devemos procurar, nós fomos buscar em algumas respostas para embasar as razões desses desencarnes coletivos, né? Essa grande quantidade de desencarnes que vem ocorrendo, especificamente agora em função desse, como diz uma sobrinha neta minha, que é pequenininha, ela diz, tivô, tem um bichinho que não deixa a gente sair na rua. Então, se ele pega a gente na rua, ele faz um estrago na gente. Então, é esse bichinho chamado coronavírus, segundo
minha sobrinha neta, é que a gente tem que tomar cuidado com ele, né? Então vamos procurar algumas respostas para isso, né? E será que o que está ocorrendo não é para nós um alerta sobre o processo de regeneração? Regeneração essa que já nos foi informados em meados do século XIX pelo Kardec, quando, entre outras coisas, ele nos disse que, oportunamente, deverão ocorrer mudanças, deixando claro que a população humana deveria sofrer modificações marcantes. Isso já nos disse exatamente o Kardec nos meados do século XIX. Né? E essas mudanças farão com que haja uma rapidez, uma celeridade na mudança do planeta, de expiação e provas que nós vivemos hoje, para um planeta de regeneração. E isso vai fazer com que haja uma rapidez nessa mudança. Né? E nós podemos aproveitar essas mudanças para pensarmos na nossa própria evolução, né? Nos desligando dos bens materiais, aos quais ainda estamos muito presos, né? E nós temos que deixar de usar e, principalmente, né, praticar aquelas colocações que fazem parte do nosso dia a dia. Né? Este é o meu carro, o meu computador, esta é a minha mulher ou o meu marido, é o meu, o meu, o meu. A gente usa isso com muita facilidade. Né? Será que, quando do nosso desencarne, nós levaremos para o outro lado qualquer um desses meus? Nós não levamos, né? Absolutamente nada, né? Nós não podemos esquecer que a única coisa que nós vamos levar para o lado de lá é o nosso conhecimento moral e até intelectual. Todo o resto ficará, pois tudo que nós temos nos está sendo emprestado. E nós não podemos esquecer que para essa encarnação, inclusive esse corpo de carne que nós estamos usando agora, também é emprestado. Ele vai ficar aqui, não tenhamos dúvida, ele não vai ser levado para o lado de lá. O nosso espírito é imortal, esse vai para onde a nossa elevação permitir. Agora, o corpo vai ficar, porque ele é emprestado para essa encarnação. Né? Como nada nós vamos levar, fica aqui a pergunta, será que esses desencarnes, como já dissemos, não nos estão mostrando alguma coisa? Né? Será que nós temos que tirar alguma ideia sobre tudo isso? Então nós vamos tentar para explicar essas mortes que estão ocorrendo, em grande quantidade agora especificamente, toda pelo mesmo motivo, o coronavírus. Nós fomos buscar no livro Chico Xavier Pede Licença, onde nos é mostrado que em uma reunião pública de 22 de fevereiro de 1972, eu acredito que muitos de vocês nem nascido era ainda, lá em Uberaba, em Minas, o espírito Emmanuel é o mentor de Chico Xavier. Através do Chico, ele nos trouxe o seguinte relato. Né? Quando retornarmos à Terra para o mundo espiritual, conscientizados das responsabilidades próprias, operamos o levantamento dos nossos débitos passados e rogamos os meios precisos a fim de resgatá-los devidamente. Né? E nós vamos rogar, quando nós estivermos do lado de lá, nós vamos rogar exatamente quais serão os meios que a gente pode resgatar. Né? E assim, muitas vezes, que nós renascemos no planeta, em grupos, nós renascemos aqui nesse planeta, em grupos compromissados com uma redenção múltipla. A gente já nasce com essa redenção. É alguma coisa que, quando nós estamos do lado de lá, nós já pedimos para que ocorresse. E o Emmanuel nos disse mais, né? Alguns, quando retornam à Terra com propósitos diferentes, cada um vem numa função com um propósito bem diferente, mas com um encontro marcado para o desencarne conjunto em grandes acidentes. São os desencarnes coletivos, que nós assistimos aí em grande escala, e estamos assistindo ultimamente em grande escala. Como eu disse lá atrás, né, será que isso não está sendo propiciado para nós todos, para que haja uma rapidez maior na mudança? Eu acho que é assim que a gente tem que entender. Né? Mas continuando, o Emmanuel continua. Né? Aqueles que promoveram guerras, demonstrando crueldade pela busca do ouro, ou seja, de um poder, né, de poder e de qualquer condição na vida, buscando a regeneração, pleiteiam quando dá volta, ou seja, quando estão do lado de lá. Então, esse pessoal todo que provocou essas guerras vão pedir
exatamente quando dá volta ao plano físico, para que eles sofram uma morte em acontecimentos de sangue e lágrimas. É o resgate daqueles que promoveram as guerras, né? O Emmanuel continua, corsários, que estou falando de 1972, né, que é essa manifestação. Corsários que ateavam fogo em embarcações e em cidades na conquista de presas fáceis, quando da volta do além com os problemas da culpa, solicitam o retorno à terra para o desencarne coletivo em dolorosos incêndios. A gente está percebendo, né, como a coisa começa a ser explicada pela doutrina, né? Exploradores, continuando sempre com o que o Emmanuel nos diz, exploradores da comunidade, quando lhe exaurem as forças em proveito pessoal, pedem, quando dá volta ao corpo denso, que, de forma conjunta, desencarne unidos no ápice de epidemias arrasadoras. Será que as mortes pela coronavírus podem estar aí enquadradas? Se vocês ouvirem um miado, é que eu tenho um gato aqui em casa e de vez em quando ele passeia, de vez em quando ele sobe no meu computador, ele sobe no meu... para aparecer. Ele é louco para aparecer nas minhas palestras. Então não estranhe se vocês ouvirem qualquer miado ou qualquer aparição de um gato. Mas continuando, o Emmanuel termina. A dor de todos eles é a nossa dor. Os problemas com que se defrontaram são igualmente nossos. E uma pergunta que o Emmanuel não respondeu, viu? Quanto tempo essa epidemia vai durar? Essa é uma resposta que só a população do mundo poderá responder, dependendo unicamente da forma com que todos nós vamos enfrentar essa situação. Com essa mudança, com base, né, nessa mudança íntima, ou seja, de cada um de nós saberemos sobre a possibilidade de que o tempo seja maior ou menor. Isso vai nos mostrar que, com base em tudo isso, o tempo da duração disso vai ser maior ou menor, né? Cabe lembrar que, quando a dor se aproximar de cada um, com a perda de um ente próximo, o amor pelo próximo certamente será muito maior, né? Ou seja, quando o calo aperta, né, a gente começa a se preocupar um pouco mais, né? O plano espiritual maior já nos avisou que esses desencarnes que estamos assistindo nos tempos presentes são fruto unicamente da invigilância daqueles que nesta ou em vidas passadas deixaram de atender os preceitos que Jesus nos deixou. Ou seja, tudo aquilo que, entre outras coisas, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro do Pentateuco, né? A gente sabe que a invigilância nossa, não só nas nossas ações, né? É muito comum a gente, quando está dentro de uma casa espírita, encontra a pessoa que diz, não, eu nesta encarnação, eu estou procurando me manter sem fazer nenhum ato que seja diferente daquilo que é. E os nossos pensamentos? Esse é mais difícil da gente controlar, né? Então, essa vigilância que nós temos que ter não é só quanto às nossas ações físicas, mas também contra o nosso pensamento, né? E a espiritualidade maior também já nos informou, né? O vírus é uma manifestação real e indicadora que nós precisamos mudar. Quanto mais medo, mais ele se agigantará. E quanto mais manifestarmos nosso egoísmo, ou seja, nosso egoísmo na vida prática, na vida do dia a dia, e os nossos pensamentos negativos, mais esse vírus se fortalecerá. É o que eu acabei de dizer, né? Quanto a gente procurar agir e pensar de uma forma diversa, não é fácil, viu, gente? Não pensem, não, que isso é fácil. É difícil, porque ainda nós estamos nesse planetinha de expiação e prova. Mas a gente tem que tentar, né, procurar. Porque nós acreditamos também que é chegada a hora de que a humanidade, em sua maioria pelo menos, precise repensar a vida, procurando desenvolver de uma forma muito clara, muito lúcida, né, e deixando de pensar unicamente nas realidades materiais, né, que a gente fala muito, né, nos problemas e naquilo que a gente procura alcançar em todos os sentidos. Agora, nós não podemos esquecer nunca
que sempre, sempre a misericórdia divina estará mantendo a presença junto a gente. As ocorrências que hoje nos causam sofrimento serão reduzidas ao mínimo quando todos procurarmos a nossa própria renovação, que reverterá para o bem de todos, né? E a gente, para concluir esse bate-papo, eu diria que Deus nos conceda sempre o melhor, né? E nós vamos aguardar. Nossas ações mostrarão que o plano maior certamente estará do nosso lado. Eu não sei quanto tempo eu tenho para falar, mas eu tenho feito esses bate-papos hoje dentro da minha casa, claro, porque ainda em função desse próprio coronavírus, eu que sou velhinho tenho que tomar cuidado, apesar de já estar vacinado, mas eu tenho que tomar cuidado em me expor por aí. Então, as casas espíritas estão começando a voltar a funcionar como todos os outros templos estão assim agindo. Mas eu que tenho já alguma idade, tenho que tomar um cuidado renombrado. Mas normalmente me pedem que fale por volta de 20 minutos, e é o tempo que eu acredito que está usando até agora. E eu quero aproveitar para encerrar, e encerrar sempre como eu gosto de fazer, pedindo que aquela luz que o manto de Maria carrega seja depositado sobre todos nós. E todos nós, com essa luz do manto de Maria nos ombros, tenhamos condições de ter uma vida tranquila e protegida. E cada vez que cada um de nós, com toda essa luz do manto de Maria nos ombros, respeitarmos aqueles 2 únicos mandamentos que Jesus nos deixou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós conseguirmos seguir só esses 2 mandamentos, o coitado do Moisés tinha... o Moisés tinha 10, né? Trouxe 10 mandamentos. Nós temos só 2. Amar a Deus e amar ao próximo. Se nós conseguirmos, esse manto de Maria, com certeza, vai estar nos nossos ombros e nós vamos estar protegidos. Que essa proteção seja perene em cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem me ouvido até agora. Qualquer coisa, eu tenho certeza que a casa tem os meus números, os meus e-mails, em que qualquer um de vocês precisarem de qualquer coisa, eu estarei, dentro da doutrina, é claro, à disposição de cada um. Paz a todos e muito obrigado por vocês terem me ouvido.